A série Tá Agarrado revelou os principais problemas enfrentados por quem depende do transporte público em Belo Horizonte. Passageiros que precisam encarar ônibus lotados, com trajetos longos e cansativos. E em meio a tudo isso, há suspeitas de cartel na licitação e outras irregularidades. Um serviço controlado por poucos empresários que descobriram nos ônibus um negócio lucrativo. Uma história que começou com esse outro tipo de transporte aqui, ó, o bonde. Passado, presente e as perspectivas para o futuro. É o que você vai ver agora, na última reportagem da série Tá Agarrado. Que nasceu planejada, desenhou as ruas dando ares de modernidade. Belo Horizonte foi construída para ser a capital que simbolizava a República, a novidade. É uma capital que é construída com um referencial que inclusive está na nossa bandeira, da ordem do progresso. Então, o Brasil e Minas Gerais deixavam para trás Ouro Preto, com aquele arruamento pequeno, sinuoso, desorganizado, e apresentava uma capital nova, com ruas largas, arborizadas, retas, com uma organização de tribos indígenas e de nomes de estado, lógica, racional. Então, Belo Horizonte é o novo, é a República, deixando para trás os valores imperiais antigos do século XIX. Belo Horizonte se equipara às outras grandes capitais do Brasil. Era o tempo dos bondes elétricos. São Paulo e Rio de Janeiro já tinham. Aos 90 anos, Dona Sônia se lembra com saudade dos passeios sobre trilhos. Era o nosso meio de transporte, mas eu era garotinha. E para mim andar de bonde, eu tinha que fugir de casa. Adorava ficar no estribo. Os bondes eram perto das casas da gente. Você descia um quarteirão e lá estava o bonde para andar. Eles faziam diversos bairros. Então era um passeio muito gostoso. Belo Horizonte pensou os bondes para ocupar os principais corredores de circulação, onde o dinheiro também passava. Era transporte usado principalmente por trabalhadores. Os carros eram só os ricos que tinham, né? Só a elite mesmo. O povo usava bonde mesmo. Então, naquela época não era assim, então todo mundo tinha carro como hoje, não era assim. Seu Francisco era criança, mas tem recordações de andar em muitas dessas linhas. Ligava Savassi ao centro da cidade, Afonso Pena, o Alto Afonso Pena, rodoviária, Rua da Bahia. E tinha um bonde que passava ali onde tem aquele viaduto da floresta, ia até a floresta. Nesse bonde vai o nosso trabalhador. O itinerário é o mesmo de todas as tardes. O caminho é o do lar. O primeiro bonde elétrico circulou pelas ruas da capital em 1900 e foi o meio de transporte coletivo que reinou durante muito tempo. Mas uma forte crise do setor elétrico na década de 1920 acendeu o alerta para a necessidade de transportes alternativos. A essa altura, os governos já se movimentavam para abrir rodovias e investir no transporte rodoviário. A transição dos bondes elétricos para os ônibus não foi do dia para a noite, foi um processo lento, que se encerrou com a última viagem de bonde em Belo Horizonte no ano de 1963. Desaparecem aos poucos os derradeiros bondes da cidade, como esse que aí vemos em sua última viagem. A retirada dos trilhos tem um valor simbólico de progresso e uma afirmativa de realização. Novos e confortáveis carros elétricos trafegarão, dando aos belo-horizontinos mais conforto e rapidez em suas viagens urbanas. Entre a decadência dos bondes e a chegada definitiva dos ônibus, houve outra experiência. Na década de 1960, houve uma tentativa da substituição dos bondes que estavam com a tecnologia defasada, dos bondes elétricos, pelo trólebus, que era um ônibus elétrico.
Os primeiros empresários de ônibus de Belo Horizonte, que naquele momento já tinham uma organização própria, eles ocuparam esses corredores de transporte coletivo e exploraram o serviço. Então o trólebus não chega a ser totalmente implantado, o bonde ele é descartado, ele fica para trás e os ônibus, conforme nós os conhecemos hoje, eles assumem esses espaços, esses corredores. Quando o ônibus chegou, era muito chique. Mas ele chegou primeiro para um bairro, 2 bairros, isso eu não me lembro. Com o tempo é que os ônibus foram aumentando para servir a gente. E não demorou para os novos donos do transporte coletivo perceberem que tinham nas mãos um poderoso negócio. Após a inauguração da nova linha, 10 trólebus entraram em circulação, transportando na primeira semana nada menos de 100 mil passageiros. Na década de 1950, esses chamados pioneiros das empresas de ônibus começam a perceber a sua importância e começam a ter, de fato, também poder econômico. Então, num primeiro momento, eles ainda se organizavam no sindicato dos choferes. A minha avó falava os choferes de praça, que seriam os motores de táxi, de carro de aluguel, como era dito. Esse sindicato vai começar a incidir de forma organizada na política pública de transporte coletivo. Então, eles vão se tornar, ora concessionários, ora figuras que incidem na política pública, montam e conseguem construir um lobby político que chega até os nossos dias. Nos bondes ou nos ônibus há uma lógica na operacionalização que parece não ter mudado com o tempo. Estamos falando de um serviço essencial, regulado pelo poder público e prestado pela iniciativa privada, que busca o lucro. E a história mostra que toda vez que é preciso colocar a mão no bolso, em momentos de crise ou para fazer investimentos mais altos, o dinheiro sai mesmo dos cofres públicos. Quando ela começa a ter prejuízo, ela devolve para o poder público a responsabilidade. Então, acaba que eu, você e todos os cidadãos da cidade, nós pagamos quando isso passa a dar prejuízo. Sendo que no contrato seriam os empresários que, em momentos de bonança, de lucro, eles recebem, mas nos momentos de prejuízo eles têm que arcar também, afinal de contas, assinar o contrato. O contrato é muito bonito, agora vai fiscalizar e vai fazer cumprir. E o modelo que prevalece há tantos anos já dá sinais de colapso há tempos. As promessas de melhoria são incontáveis. Entre 2008 e 2010, a Prefeitura desenvolveu um plano de mobilidade para a capital, chamado de Plano MOB, que só foi implantado 3 anos depois. Esse plano é revisado a cada 4 anos. A última versão, de 2017, previa investimentos no valor de 23 bilhões de reais. Uma das metas era a criação do Corredor Amazonas do sistema BRT, que até hoje não saiu do papel. Segundo a BH Trans, ficou para o início do ano que vem. O Plan MOB mostra que o ônibus foi sendo trocado por outros tipos de veículos. Ao longo dos anos, na década de 70, mais da metade dos moradores usavam o transporte coletivo. Esse índice chegou a 64% 10 anos depois. A forma de andar pela cidade mudou na década seguinte, com muita gente se locomovendo a pé e de bicicleta. Em 92, o percentual de pessoas usando o ônibus caiu para 43%. A partir daí, o transporte individual em carros e motos voltou a ganhar força. Em 2002, eram 26%, o transporte coletivo 45%. 10 anos depois, carros e motos já representavam 37% da mobilidade. Ônibus e metrô ficaram abaixo de 30%. A Prefeitura estabeleceu como meta ter 32% dos moradores usando o transporte coletivo em 2030. Mas caso não sejam adotadas medidas para melhorar o serviço, esse número pode chegar a 18%. A implantação do MOV em 2014 foi mais uma promessa de melhorar a mobilidade na capital, no ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo de Futebol. O sistema veio depois de sucessivos atrasos e custou quase R$1 bilhão aos cofres públicos. Os corredores exclusivos para os ônibus, a integração,
Tudo foi pensado para que as viagens fossem mais rápidas e desafogassem o trânsito. Mas o que se vê hoje são estações cheias de problemas e muita insatisfação dos passageiros. Horrível, horrível. Horrível. Mais de 1 hora para chegar aqui, a fila é sempre lotada. E teve outra meta do Plan Mob que ficou só no projeto: a criação de 2 linhas do metrô. Na prática, o que existe é uma linha, 19 estações, 28 quilômetros de extensão, que ligam Venda Nova, na capital, ao bairro Água Branca, em Contagem. A linha 2, para ligar o bairro Calafate, na região oeste, ao Barreiro, vai ter 7 estações construídas ao longo de 10 quilômetros e deve transportar 50 mil passageiros por dia quando estiver funcionando. Mas apesar do acordo firmado entre os governos estadual e federal, o projeto, com custo estimado de 3 bilhões de reais, ainda está na promessa. Pensar em mobilidade urbana é muito mais do que olhar apenas para os ônibus. Os pés, a bicicleta, o skate, o transporte compartilhado. Existem muitas formas de deslocamento que precisam ser acolhidas e interligadas. O urbanista Sérgio Mícior também diz que a cidade deve ser planejada para que as pessoas se desloquem menos. O caminho para um futuro melhor parece longe, né? Mas essa é uma distância que pode ser encurtada se governos, empresários e sociedade cumprirem o papel que lhes cabe. A mobilidade precisa de um investimento diário, cotidiano, para que a nossa metrópole realmente seja dotada de um sistema multimodal com diversas formas de ir e vir, não só das pessoas, mas também dos bens. A economia urbana precisa se beneficiar de uma mobilidade integrada e multimodal. A Prefeitura da capital informou que o plano de metas prevê a implantação de ações para facilitar o deslocamento da população ao longo dos próximos 4 anos. O Sindicato das Empresas de Passageiros de BH explica que tem investido na melhoria do serviço. Sobre o metrô, a previsão é que o edital para a concessão das linhas seja divulgado no início do ano que vem.